Vamos lá. O que sentimentos ou essa construção de uma realidade consistente tem a ver com dança? Bom, se você já me ouve aqui, pra mim tudo tem a ver com dança, né, gente? Não porque eu tenho uma fissura com o tema, mas é porque é a minha vida, né? Então, quem não se acostumou, é bom se acostumar. Ou provavelmente, se você tá aqui, você já tá acostumado com essa proximidade entre dança e vida. Mas vamos lá, eu vou contar aqui uma história que já contei para muitas pessoas que fazem ou fizeram aula comigo, que é a tal da cena de quando você tá lá fazendo uma aula de movimento. Em geral, é uma aula de relaxamento ou uma parte da aula que é uma parte de relaxamento ou desaquecimento, ou mesmo aquecimento. E aí a pessoa chega e fala assim: vamos lá, gente, deita um pouquinho. Esquece o mundo lá fora. Agora só importa aqui dentro. Daquela porta para dentro é um novo mundo. Gente, quando eu ouvia isso, eu ficava assim transtornado, porque eu morava longe do centro da cidade. Eu morava numa cidade da região metropolitana, mas que eu tinha que me deslocar ali no mínimo 2 horas, a maior parte das vezes, para eu fazer as minhas aulas de dança. E aí eu chegava na aula, quando eu ouvia isso, eu ficava: "Caramba, como é que eu esqueço agora que eu peguei 2 horas de ônibus? Como é que eu esqueço agora que eu tive que correr para chegar no horário? Como é que eu esqueço agora que eu tenho que sair daqui para o ensaio? Como é que eu esqueço que eu tive que dormir tarde, acordar cedo? Como é que eu esqueço tudo que eu tô vivendo para viver só isso aqui, daquela porta para dentro, nessa 1 hora e meia, 2 horas durante esse encontro?" Aquilo para mim era muito conflituoso. É como se eu tivesse que assumir um outro Maércio naquela sala, naquelas horas que eu estava ali, que não batia com aquilo que eu achava que era a maneira de possível de viver a minha vida. E durante muito tempo eu me forçava a essa distinção do mundo para fora e do mundo para dentro. Então, uma estratégia, por exemplo, era trabalhar de olhos fechados, mas às vezes eu trabalhava de olhos fechados, eu ficava com muito sono, acabava dormindo, cochilando. É claro que trabalhar de olhos fechados é importante em alguns momentos, e mesmo o sono é bem-vindo em algumas práticas. Eu posso falar disso num outro momento. Mas acabava que, em alguns momentos, eu me desconectava do mundo para tentar me conectar com esse outro mundo que estava longe do mundo. Consegue me acompanhar? Esquecer esse mundo lá fora era ir em busca de um mundo aqui dentro que não se conectava com o mundo lá fora. E nesse processo eu acabava perdendo foco, tanto em mim quanto no mundo lá fora. E quando a aula acabava e eu tinha que voltar para esse mundo, eu pensava muito sobre o que havia acontecido. E talvez esse momento de ir embora da aula, ele fosse o mais interessante daquele processo que foi vivido na aula. É por isso que eu falo que muitas aulas acontecem após a aula, quando você elabora sobre o que você viveu. Inclusive existem trabalhos que dissertam sobre esse tema, com os exercícios de relembrar e por aí vai. Eu sei que eu não gosto de falar que existem trabalhos sem citar o trabalho, mas se você buscar por estudos de consolidação de memória, você vai entender o que eu estou dizendo.
Acontece que voltar para esse mundo lá fora, depois de ter vivido esse mundo aqui dentro, fazia com que eu compreendesse um pouco mais aquele mundo lá dentro. E aos poucos, eu fui deixando de fechar a porta do mundo lá fora quando eu fechava a porta da sala de dança para viver o mundo lá dentro. E veja, isso não quer dizer que eu estava pensando no que eu vivia para além das portas da sala de dança. Ao invés disso, eu estava deixando essa porta aberta. Aquilo que eu havia vivido antes de entrar para a sala pudesse me visitar, mas não me controlasse. E que também eu não me perdesse investindo tanta energia para bloquear uma informação que havia sido vivida, quando eu poderia fazer esse trânsito, essa mescla de um processo da porta para fora e um processo da porta para dentro. E aquilo que eu vivia buscando uma internalização e que perdia o mundo, acabou se transformando num trânsito entre o mundo em mim e o mundo, que ajustou, por exemplo, a minha forma de olhar, o meu foco, a minha atenção, que não é esse foco, essa atenção vidrada de um olhar fixo, mas é de um olhar que comunica e um olhar que busca o mundo. Então, nas minhas aulas hoje, eu falo muito sobre isso, de que não é para esquecer o mundo, mas é buscar construir as paisagens do corpo e buscar se conectar com aquilo que acontece da pele para dentro, mas sabendo que pensamentos vão surgir, lembranças vão surgir, sentimentos vão surgir e por aí vai. Sentimentos e lembranças que podem te atravessar, não tem o menor problema que te atravessem e que te ajudam a construir essa realidade consistente. E esse é um tema que, para mim, como professor de dança, ele é bem importante porque a atenção e a expressão, elas precisam ser relacionais e não fixas. E muitas vezes eu vejo pessoas olhando para pontos fixos sem ver o que está à frente. Mas pessoas que movem os próprios olhos e estão inteiramente conectadas com o mundo à sua volta e consigo mesmas. É desse trânsito que a gente está falando. É por isso que eu digo que esse papo tem muito a ver com dança, porque é como a gente organiza o olhar, por exemplo. Organizar o olhar não é colocar o olhar em um ponto fixo, mas é buscar a visão como um ato relacional. E isso muda tudo, seja para caminhar ou para fazer 32 giros numa perna só. Bom, esse foi o nosso encontro bônus, respondendo o que sentimento e a realidade consistente do mundo tem a ver com dança. O podcast Deixa Mover é uma produção independente. Se você acredita no que acabou de ouvir, compartilhe com seus amigos, colegas de trabalho e família. Assim você contribui para o crescimento do projeto e faz com que ele encontre mais pessoas. Queremos vida longa, a menos eu quero, a esse projeto. Obrigado pelo seu tempo e movimento. Até a próxima.